Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde gostosa aqui em São Paulo, programa ao vivo. Estou recebendo ela, que é nova comunicadora aqui da Vibe Mundial, Cigana Kélida, bem-vinda! Obrigada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu tô bem, e você? Obrigada pelo convite, eu tô ótima, graças a Deus. Eu te agradeço estar aqui hoje para a gente Obrigada. poder te apresentar para o ouvinte em outro horário, para que todo mundo corra para conhecer o teu trabalho, ouvir o seu programa, todos que estão aí já disponíveis no YouTube. Você fez todos ao vivo até agora, né? Sim, fiz Olha lá, todos, que beleza. É verdade, todos ao vivo. Não é? A Kélida, a Cigana Kélida, ela é espiritualista, taróloga, fundadora da Ordem Maria Padilha e Templo Espiritualista Feminino Universal. É apresentadora aqui na Vibe Mundial do programa Sete Sentidos, ao ar toda quinta-feira. Toda quinta-feira às 15 horas, aqui na Vibe Mundial. É isso Todos aí. estão convidados a participar, assistir, fazer sua pergunta. Exatamente, também, né? Você atende ouvinte, né? Sim, atendo ouvinte, ligando também, através das redes sociais, atendo todos. Muito bem, durante o programa você utiliza oráculos? Utilizo o oráculo tarô. Tarô. Isso. Oráculo tarô, mas eu descobri que ela faz também leitura na água. Vidência na água, é. Vidência na água. Vidência na água é uma das vidências mais antigas que tem. Eu aprendi com a minha avó, como eu estava te falando, isso. né? A vidência na água foi da minha avó materna. Ela tinha um ritual de vidência na água, que é uma coisa até um pouco sinistra, mas eu vou contar. Ela falava que a data de São João, você pega uma bacia branca e você coloca as duas mãos dentro da bacia. Tá. Se você vê todos os seus dedos, você vive até o próximo. Se faltar um dedo antes do próximo, você desencarna. Tá. E ela falava isso. E aí ela me ensinou a desenvolver essa vidência de manhãzinha. Ela falava, você pega a água de manhãzinha, coloca na bacia e faz a pergunta para a água. Aí ela ensinou que tinha que lavar com erva, né? Que tinha que deixar somente para aquilo. E aí eu aprendi a fazer com ela. Só que hoje eu faço no copo. Eu não faço na água. Tá. Mas é uma vidência, assim, que eu falo, gente, é como se fosse uma... Sabe aquele ultrassom? Você vê a imagem isso que como aparece. ultrassom. Exatamente. Eu ia te perguntar como que é essa leitura? O que você vê, se vê? Vê tudo. Você vê se tem obsessores... Você vê parentes já desencarnados, você vê a situação que está acontecendo com a pessoa naquele momento. Então, dá para ver tudo. A água, ela mostra tudo. E é bom porque, ao mesmo tempo que você já vê, você também já encaminha, você já limpa. Porque a água é um elemento que purifica, né? Exatamente. Então, eu adoro trabalhar com vidência na água. Sempre que eu faço vidência na água no YouTube ou nas redes sociais, assim, o pessoal fica enlouquecido, assim... Fica doido para fazer. Incrível. É, porque dá para ver tudo, assim. Muito bem. É muito bom. Trabalhada, né? Desenvolveu essa vidência que deve ser linda, né? É uma vidência muito bonita. Linda. Eu gosto bastante. Você está nos ouvindo aí em 95,7 FM, 660 AM. E se quiser nos assistir, basta acessar o YouTube Vibe Mundial FM. Pelo site vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo que você vai direto para o nosso YouTube. Pode mandar pergunta, eu encaminho depois para a Kelly, ela responde a todos vocês. Mas hoje o programa não é de atendimento, perguntas a respeito de curiosidades. Hoje nós vamos falar sobre energia feminina e espiritualidade. Exatamente, falar sobre essa energia que agora as mulheres estão começando a se interessar cada vez mais e também se interessando a ocupar cada vez mais o seu espaço dentro da espiritualidade, né? Porque é um lugar que deixa as mulheres mais à vontade. As mulheres, elas são mais livres nesse campo espiritualista, né? Porque eu acredito que a religião, com o passar do tempo, acabou tirando essa liberdade, principalmente de liderança feminina, né? Hoje, até mesmo em algumas religiões espiritualistas, você ainda percebe a dominância masculina
né? Sempre é a mulher, o esposo, mas o esposo tem a voz mais forte dentro ali do culto, né? E, querendo ou não, hoje já tem mais mulheres tomando frente, mulheres mais ali tocando os seus cultos, as suas crenças, né? As mulheres dominam mesmo também essa área. Exatamente, Se falar é. em religião, né, Exatamente. nos dogmas, eu acho que é a área onde mais as mulheres estão Isso, presentes. até mesmo por causa da liberdade que se tem, né? Aham. Porque não fica presa, é algo que a mulher pode se soltar mais, né? Mas até aqui foi uma luta muito grande também no que diz respeito à espiritualidade feminina, né? Porque se a gente pegar a espiritualidade mais conhecida, como por exemplo o kardecismo, se você pega o kardecismo, quem foi o responsável por ele? Foi Kardec. A esposa dele ficou nos bastidores, né? E depois isso foi crescendo cada vez mais com a dominância masculina. Pegando um pouco esse lado do kardecismo, se você analisar aquilo que a gente estava conversando antes, né, do programa, se você analisar quem são as guias do kardecismo, se você pegar um geral, né, são mulheres, em sua maioria, freiras, são mulheres totalmente voltadas, como estava falando, para a obediência, que são ali... Fidelidade, exatamente, lealdade. fidelidade, lealdade, a mulher que é submissa, né, que não levantava a voz, né, aquela mulher sempre mansa ali, a enfermeira, né, aquela sensibilidade um pouco mais retraída. Se a gente pega nessa linha do kardecismo, nós temos esse perfil, né? Se a gente vai para a Umbanda, que muitas pessoas acreditam que a Umbanda ela foi constituída ali com Zélio de Moraes, mas na verdade a Umbanda começou bem antes de Zélio de Moraes, ainda com trabalhos nas matas, tudo isso, né? O Zélio veio com a Umbanda mais cristã. E o que aconteceu com a espiritualidade feminina dentro disso? Ela foi totalmente abafada. Porque a primeira manifestação, vamos colocar, das pombagiras, né, nesse exemplo, que eu trabalho muito com essa linha, ela foi manifestada dentro do catimbó da Jurema. Né? Eu sou iniciada em Orumilá-Ifá, iniciada em Jurema e também dentro do culto da Umbanda. Então, as pombagiras, a primeira manifestação delas foi ali em torno de 1600 em uma escrava, dentro da religião do catimbó. Né? Tá. Então, quando elas começaram a se manifestarem e eles começaram a perceber, porque no catimbó, na mata, elas eram livres. Elas podiam ser quem elas queriam ser, não é? Não tinha aquela coisa do pudor, disso você não pode, isso você não pode. Era uma espiritualidade mais livre. Quando ela entra para trabalhar dentro dessa religião mais cristã, aí a minha filha não pode trabalhar com esse espírito. Porque esse espírito gargalha muito alto. Esse espírito bebe, esse espírito fuma, e esse espírito fala de amor e de sexualidade. Não, aqui não. Então vamos abafar a pombagira. Pega a pombagira e joga ela para fora do terreiro. Porque a minha filha mesmo. Exclui mesmo. Por quê? A minha filha não vai trabalhar com um espírito assim. A minha irmã não vai. Minha esposa muito menos. Só que faltou um pouco de estudo para entender que aquela bebida, aquele cigarro e aquela gargalhada faz parte de um trabalho de desobsessão e de um trabalho de magia. Então não era pelo vício e pela vulgaridade, era pelo trabalho em si. Desses elementos que elas utilizavam, se tirava fumaça, que é o elemento ar, a bebida dava o elemento água e o fogo da vela. A gargalhada dava a magia do som. Então tudo tem um porquê. Só que veio com as pombagiras trabalhando também esse aspecto mais demoníaco e um pouco mais, eu acho que... Até machista, né, Exato, Kélida? até machista. Por quê? Porque hoje ainda, Samira, você ainda percebe que quando se fala de pombagira, quem fala de pombagira? O homem. E aí eles pegam a pombagira de novo e pega a pombagira e bota ela aqui. Por mais que elas sejam senhoras do amor, senhoras da sexualidade, mas vamos pegar ela e vamos colocar umas regrinhas aqui, porque se a gente não colocar regrinha,
Como é que faz? Ela domina o terreiro, Ela meu domina amor. o terreiro. Ela domina o terreiro e ninguém quer falar com mais ninguém. Aham. Por quê? Por causa do magnetismo, por causa do poder. Então você imagina, eu falo assim, imagina uma mulher com todo esse poder. Onde ela chega? E aí é uma coisa muito curiosa, que a maioria das mulheres chega para mim e fala, eu quero ter esse magnetismo, como que eu conquisto esse magnetismo? Aí vem aquela questão, para você conseguir esse magnetismo, você tem que entender a história do porquê você está aqui. Essencial. Né? Por quê? Porque onde a sua essência se perdeu? Que aí tem um feminino aí adormecido Exatamente, e ferido. e ferido. E tá ferido não é de hoje, ele tá ferido há muito tempo, né? Ele tá jogado no chão há muito tempo. O que a sua mãe passou, o que a sua avó passou, sua bisa, sua tata. Isso faz parte da gente. Tá no sangue, não tem como você negar que tá no sangue. Eu falo assim, eu fiz um teste de DNA, Uhum. e eu falava, não é possível, eu tenho que buscar essas histórias, porque tá muito em mim essa história. E eu fiz um teste de DNA, e foi fantástico, assim, porque eu descobri linhagem de 800 anos depois de Cristo. E quando você vai abrindo aquela árvore genealógica, você vai conhecendo muitas mulheres, e aí você começa a pensar o que essas mulheres passaram. Aqui no Brasil, a minha linhagem começou com a Bartira. Era uma índia, aqui da praia de São Vicente, em São Paulo. Tá. E eu fico pensando o que ela passou, porque ela casou com um bandeirante. Né? Uma época Em bem uma difícil. época bem difícil. Então, como que foi a história dela até ela se casar com um bandeirante? E isso acaba fazendo parte de você. Acaba E fazendo é isso parte. que a gente precisa entender quando a gente está falando da Exato. espiritualidade e do feminino. Exato. Quem são essas mulheres que estão aqui dentro? Se a gente entrar numa caverna, a Aham. gente vai encontrar com todas elas. Porque eu É. acho que a gente traz essas Exato. mulheres com a São gente. várias personas, né? E Jung mesmo define essas personas femininas, né? São várias. Então, você tem vários papéis, e na psicologia a gente fala muito isso, que são vários papéis, desde você interpretar o papel da mulher independente, da comunicadora, quando você sai do papel de comunicadora, você entra em um papel de mãe, em um papel de esposa, né, em um papel de empreendedora. Quantos papéis hoje a mulher ela não tem durante o dia, né? E é a mesma mulher. E é a mesma mulher. Então, você presta atenção. Se você tiver aquele estereótipo, a gente fala arquétipos, né? Se você tiver aquele arquétipo de poder, entender daquele arquétipo de poder e saber utilizar, até mesmo com uma certa dosagem, você acaba colocando na sua vida um arquétipo a mais, que pode te ajudar, não é? Total. Pode ser a pombagira. Exato. Pode ser cigana, pode ser outras também, outras mentoras, por que não? Porque aí quando a gente fala de pombagira, as pessoas ligam o quê? As mulheres da vida. Só que não é bem assim. Existem pombagiras que, por exemplo, quer dizer que todas as pombagiras até hoje são mulheres da vida. É que não é uma só, né? É que não é uma só, são várias. Eu precisei sair do Brasil e ir até a Espanha para descobrir que Maria Padilha, que todo mundo contava uma história dela, ela tinha fundado um convento. Maria Padilha? Maria Padilha, né? A rainha de Castilha. Fui até a Espanha, ela chegou e falou para mim. Eu fui até e fui onde todo mundo foi, né? Eu fui na Espanha, fui em Sevilha. E aí eu fui lá no Real Alcazar. Ela me levou até lá, eu fui na banheira dela, passei ali pelo palácio, fui lá na igreja, tudo bem, voltei pro Brasil toda maravilhada. Conheci os lugares, conheci o Palácio de Maria Padilha. Quando eu cheguei no Brasil, ela veio em terra, olhou para uma das minhas assistentes e falou assim, ela não foi na minha casa. Ela não conheceu a minha história e ela vai voltar. E eu disse, não acredito. Aí, na outra vez, ela me levou na casa dela, lá no convento onde o que ela fundou, né? Fui em Astudillo, no convento fundado por ela. Depois ela me levou na igreja que ela casou em segredo com Dom Pedro. E detalhe, essa igreja não abria para ninguém, a igreja vivia fechada, e no dia que eu cheguei, a igreja ia abrir. Okay. Eu não posso contar o resto da história, porque eu não vou ficar aqui a tarde inteira contando essa história. E depois ela me levou também numa fazenda,
que foi dela. Então ela me Sim. levou em 3 lugares. E agora eu estou voltando no próximo ano. Eu vou voltar e vou fazer uma iniciação da Ordem de Maria Padilha dentro do convento que ela fundou. E o convênio abre? Não, é um convento de clausura. Me pergunta como eu entro lá. Como você entra Não lá? sei. Com Maria Padilha. Eu não sei como É eu só entro assim. nesse convento. Mas vai ser lá. Vai ser lá. As Tá madres já decidido. liberaram, Ó tá lá. decidido. Então, eu vou levar algumas sacerdotisas aqui do Brasil para conhecer também, Elas devem né? estar Elas afoitas para querem, irem. nós vamos fazer 2 iniciações, são 2 ritos, um vai ser em Astudillo e outro vai ser lá no Real Casar. Então, vai ser nesses 2 lugares que Padilha permitiu e agilizou, né, para que tudo acontecesse. Então, é conhecer. Por que que eu te conheço? Porque eu conheço ela. Porque eu conheço as moças que trabalham comigo. Porque eu conheço as minhas filhas, que eu só tenho filha mulher. E os meus filhos são homossexuais. Então, eu só trabalho com essa energia. Por que que nós nos juntamos? É por algo a mais, né? Algum recado tem aí. Alguma coisa tem, não é verdade? Então, eu me pergunto isso o tempo todo e leio muito sobre, né? Até para entender vários documentos de Maria Padilha, eu aprendi a falar espanhol, aproveitei a pandemia, aprendi a falar espanhol, ler espanhol para eu poder compreender toda a documentação. Porque a história dela, de uma certa forma, precisava ser passada a limpa. Né? Aí o tarô que você lê, oráculo, é Maria Padilha? Não, aí eu já não. faço, não. Aí eu tenho até alguns tarôs que são de pombagiras, tudo, mas eu não leio com uma pombagira em si junto. Entendi. Eu utilizo a vidência mesmo. Entendi. Né? Quando a gente fala desse resgate do feminino e todo esse trabalho que a gente está vendo aí que se faz, a gente pode ir mais atrás na história, como a gente também pode vir na gente agora. Exato. O que está quieto do feminino na gente e o que tem que ser trabalhado. Exato. Né? Nesse teu trabalho com as mulheres, com os homossexuais também, Isso. porque é uma energia feminina. Exatamente. Como que você direciona? Primeira coisa é entender o que é energia. Eu sempre falo para as meninas o seguinte, para as minhas filhas o seguinte: você precisa compreender o que é seu e o que é do outro. Se você não compreender que nem tudo que você sente te pertence, você não vai conseguir trabalhar a sua energia. Então, a primeira coisa, as mulheres, elas são guardiãs da terra desde sempre. Então, eu ensino elas a cuidarem. Existe um ritual específico de aterramento. Existe um ritual específico de conexão com a terra e uma alimentação da terra. Então, elas alimentam a terra. Que a mulher é muito isso, né? A mulher é muito isso, ela alimenta a terra. A terra é Gaia. Exato. É feminino. Exato. Eu falo, olha, antes de vocês fazerem qualquer tipo de ritual, é preciso alimentar a terra, porque vocês precisam de permissão da terra para fazer qualquer rito. Então, nós alimentamos a terra com o quê? Com água ou com gin. A água para pacificar, o gin para ativar, né? O gin tem um poder, então, tem também. um poder ativador, né? Existe algumas pessoas que utilizam, por exemplo, do sangue menstrual. O sangue menstrual, dentro do culto que eu faço parte, ele é um sangue que não deve ser reutilizado. Então, nós não reutilizamos, né? Eu sei que existem outros cultos, porque o sangue menstrual, colocado em um ambiente sujo, ele pode mais atrair coisas sujas do que necessariamente fazer parte de um culto bonito. Por quê? Porque é muito bonito. O sangue menstrual em si, ele tem um papel muito bonito, lindo, muito importante na vida de todos nós, não é verdade? Só que a partir do momento que ele sai do corpo feminino, que ele se conecta com o ambiente externo, entende que existem várias magias negativas que são feitas com o sangue menstrual. Lá na Inglaterra, existe uma força muito grande que trabalha com esse sangue menstrual, e elas têm uma espécie, agora eu não vou me lembrar o nome, mas parece uma terra. Essa terra, ela é protegida por um tampão de aço, onde elas depositam esse sangue
E recentemente, uma conhecida minha, que é da Inglaterra, que eu estudo com ela, disse que esse espaço ele foi atacado. Por quê? Que Porque beleza. juntou uma energia de um elemento muito utilizado e esse lugar foi atacado. Atacado por Espiritualmente obsessores. falando. E começou a expandir uma energia muito ligada para os animais. Então, todos os animais adoeceram em volta. Ah, entendi. Então, o sangue menstrual, ele tem um papel muito bonito. Tem que saber usar. Muito bonito, mas tem que saber utilizar. Então, por isso que é direcionado utilizar ou a água ou o elemento gin. gin. Exatamente. Dá Ou para o gin. ativar e você acaba ficando com uma energia mais limpa, porque o gin também ele expele. Quando a gente fala Exu é a boca que tudo come, que a gente faz o alfó de Exu, que joga o gin, a gente ativa. Uhum. Então, isso veio de onde? Não veio do Brasil. Isso veio da África, Tá. né? Então, é um culto muito antigo. Então, tudo isso é ativado com Que essa vai força. se misturando, Que vai né? se misturando, porque Isso é nós somos incrível. essa mistura, né? E aí, se misturam as raças, né? Exatamente. Não vão se misturar os ritos? Vão, né? Exatamente. E nem dá muito tempo da gente falar disso, mas falar dessa espiritualidade feminina é também falar de Maria Madalena. Exatamente. Maria Madalena E de tem um outras papel Marias, né? muito importante, de outras Marias também, né? Porque antes de Maria Madalena, existiam outras mulheres que cuidavam de outras mulheres. E muitas dessas mulheres eram inspiradas por Cleópatra, por Ísis, pelas deusas, né, gregas. E aí nós temos muitas histórias para contar. Mas Maria Madalena tem um papel fundamental, por quê? Porque quando Cristo esteve em terra, ela teve um papel fundamental na alfabetização dos apóstolos, né? Porque como ela era uma mulher helenística, ela tinha essa habilidade da leitura, da soma, né? Porque o pai dela era um comerciante nato, então ela aprendeu a ser comerciante com o pai. Então, ela sabia fazer tudo isso. Ela falava outras línguas, né? Ela falava grego, ela falava italiano, então ela falava uma série de outras línguas. E tudo isso era um sinal para alguns de admiração e para outros de repúdio, né? Porque ela era uma mulher que na região que ela morava era totalmente fora do contexto. Tem alguma coisa errada com essa mulher. Por que ela sabe escrever? E hoje a gente olha para trás e vê que tinha muita coisa certa com essa mulher. Exatamente, tinha muita coisa certa com ela. Porque quando Jesus se mostrou para ela, ele não se mostrou para mais ninguém. Né? Ele se mostrou para ela. Ela achou Jesus. E Jesus, desde então, diz para ela: Madalena, saia pela terra e pregue minha palavra. Então, ele falou isso para Madalena. Né? Ele tinha 12 apóstolos e desses 12 apóstolos, ele não disse isso para nenhum deles. Ele falou para ela. Né? Então, Jesus a respeitava muito, porque ela, na verdade, colaborava, ela era o braço direito dele, né? Ela ficava com ele o tempo todo. E algumas histórias contam que ela chegou a ser esposa de Jesus, né? Só que é um estudo que fica dito por não dito, porque esses evangelhos, eles foram escondidos, né? Exatamente. Então, não se tem acesso a esses evangelhos. Então, a gente acaba tendo a ideia de Madalena daquilo que realmente a Bíblia conta. Só que ninguém conta a história correta. Mas nós, né? mulheres, sentimos a energia de Madalena. Nossa, muita. A energia de Madalena, ela é uma energia muito forte. Na verdade, somos todas Madalenas, Somos né? todas Madalenas. E acredito que poderia até ter alguma coisa com esse nome, porque Maria Madalena, junto com Maria, mãe de Jesus, elas tinham uma união muito grande, né? Então, Maria também era inteligentíssima. Essa imagem de casta pura não foi criada por Maria, foi criada pelos homens, né? Exato. E nem por isso ela deixa de ser especial, porque
ela é a mãe de Jesus e sempre vai ser a mãe de Jesus. Só por isso ela já é uma santa. É verdade. Não E, é? na verdade, nós sabemos hoje de toda essa história e parte dela, porque acho que nós não sabemos Sim, de toda é. a verdade, por causa dessas duas mulheres. Exatamente. O programa acabou. Ah, meu Deus, jura? Acabou. Você vai ter que Eu tô aqui. voltar, nós vamos ter que fazer um programa de 1 hora. Vamos. Kelly Dá, quem quiser contato com você, quem Ah. quiser conhecer mais o seu trabalho, qual é o caminho? Bom, me encontra nas redes sociais, no Instagram é @KellydaOficial, no YouTube Kélida e também no WhatsApp, que é 011 São Paulo, 999701023 e o Instagram do templo, Ordem de Maria Padilha. Ordem de Maria Padilha. É, É só isso. isso, é Eu não sei verdade. se é Ordem de Maria Padilha ou Ordem Maria Padilha, mas eu acho que é Ordem Ordem de- de Maria Padilha, né? Ordem É. de Maria Ordem Padilha. de Maria Padilha. Mas lá no Instagram, Kélida Oficial, você encontra todos os meus contatos. E lá tem todos os links. E na Repetindo o quinta WhatsApp. também, às 15 horas, estou aqui. Exatamente. Repetindo o WhatsApp, código 11 999701023. Exato. 999701023. Toda quinta-feira, às 15 horas, Cigana Kélida. Aqui, Isso. Kélida com K. Com K. Instagram, Kélida Oficial e também Ordem de Maria Padilha. Lá você acha todo o resto. Acho Obrigada. tudo. Muito obrigada. que Sucesso, agradeço. viu? Obrigada Vida pelo longa convite. aqui na Vibe Mundial. Amém. Tchau, Mundial, tchau. e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.